Talk. Estamos juntos aqui no Pop Talk para nós conversarmos a respeito do universo geek, nerd, pop, mas sempre a relação com aquilo que a gente acredita, né? Sim, Val Filho aqui da Lion Editora, esse programa que é feito em parceria com a RTM Lion Editora. Muito bem, saudações decenautas. Aí, agora sim. Chegamos. Como você ressaltou, a esperança é a última que morre. A esperança está chegando. Superman tá retornando. Mas é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Nesse clima de festa, tudo azul. Vamos pra cima. Pra fazer uma referência aí ao Simval. Festa, alegria, Nossa, é o povo que se une. Onde a gente vai parar? Tirando do baú. Vai, Carlos Pellerran. Carlos Pellerran tinha nascido já quando lançou essa música? Acho que sim. Já. É possível que essa música é antes de 96. Não é. Acho que é 99. Um pouco mais, né? É 97. 97. Foi adiado pra 97. É um prazer estar aqui e já diria as más línguas que ser fã... Quando você toma um tiro, na verdade, é quase a mesma dor que ser fã da DC, né? É só tristeza. Nossa! Quem falou isso é uma pessoa bem amargurada. Né? É porque falaram isso, na verdade, de torcer pro Santos. Mas acho que também encaixa com o torcedor do Santos aqui que vai cortar o microfone. Mas, Felipe Vieira, você tá bem, né? Tá tranquilo. Tô bem, melhorando, graças a Deus. E quase clima de férias para os estudantes, né? Porque pra gente não tem férias. Estamos 45 anos, né? Quer tirar férias escolares ainda, né? Reprovou no Desculpa, vai fazer a piada estudante da USP, mas deixa não podemos falar. Jubilado, né? Esse aí. Jubilado, né? Jubileu. Felipe, Ceará ou Fortaleza? Qual você torce? Fortaleza sempre é o Você Lion, disse faz pipoca? Faz o L de Lion. De Lion. De Lion. De Germancano, que também não sei porquê, mas fazia também. É a vida. Giro Pop. Vamos aqui rapidamente às notícias. Simval, que gosta de falar de filmes ou séries. Notícia boa também. Notícia boa, né? Opa! Que não é adiamento, né? Já vai acontecer. Esse é um programa de esperança, né? E de si também, né? E no esquenta que a gente tá por esse clima pro Superman, nós temos agora também um anúncio de que é oficial. Vai estrear a série O Pacificador, a segunda temporada. Hashtag no canal real Max. oficial. E é interessante que é um personagem meio anti-herói, né? Que ele é todo gentil, empático, mas ao mesmo tempo é capaz de coisas brutas, extremas. E ser chamado pacificador é John ótimo. Cena. E ser chamado pacificador é até um trocadilho interessante. Mas, assim, quem gostou da primeira temporada, que ela é bem divertida, apesar de um pouco violenta e tal. Um pouco, né? Pra quem viu The Boys, é friend, né? Não se compara a The Boys, é outra escala. The Boys tá aqui, né? Pacificador tá aqui. Mas, assim... É divertido, né? O John Cena é um ator carismático, divertido. É um besterol da DC. Então, assim, é a sitcom, né, da DC. Vale a pena a gente aguardar e se assistir, né? Agosto tá chegando. O Pacificador vem aí, segunda temporada. Teve uma série que também é violenta, inclusive, mas de anime, que eu quis falar porque ela tinha muita coisa legal, a gente acabou não falando. Vixe. Nem no Viajando, ainda não falou no Pop Talk. Mas que agora entrou em hiato de novo. Isso, que é um dos 3 animes que o André viu, né? Viu 3 na vida, esse é um deles. Que é o One Punch Man, que tá igual o GTA, né? Adia. Ia acabar o hiato, adiou até julho. Mas pode ser que no semana que vem eu dê outro adiamento de... Nossa. Porque também tem uns 5 anos que tá pra sair a 3ª temporada do anime. E o cara do mangá também já largou. Eu achei que era ruim o do Game of Thrones, né? O Martin. Mas aqui também é a mesma coisa. O pessoal vai empurrando com a barriga. É triste. Agora o pessoal que não empurra com a barriga é o pessoal de Fortaleza. Porque lá... eles têm o Sana, Felipe Vieira. Exatamente. Um evento chamado Super Amostra Nacional de Animes, né? Então, Cultura Pop é lá. Eu tô fazendo um jabá aqui de grátis. Mas é porque estão tendo 2 atrações grandíssimas. Em janeiro, se eu não me engano, teve o Pai do Malfoy lá, uma atração internacional, né? Então, dessa vez vai ser o carinha do Smallville e a Lois Lane, né? Que é o Tom Willing. O bom é que ele considera bastante, Durance. que é o pai do Malfoy, o carinha do Smallville. Vem os meninos aí. Meus meninos. Eu sou brasileiro, cara, vou ficar... E ele foi falando, eu não tava né? conseguindo entender qual que era o ator e tal. O que é?
Aquele Não, mas, menino ó, do Maricê, vai cantando. Vamos lá. Esse aí mesmo. Cara, é o Pra seguinte. completar, ainda temos aí o Miyazaki, que é o substituto do Koji Wada, né? O cara que cantou nada mais nada menos que muitas das aberturas do Digimon. Aí do Digimon ele lembra o substituto. Top 1. O ator que reconhece, ele lembra é o o cara, né? substituto, Tira do currículo completo. esse aí, bem O carinha lá, o menino dos Malvinos. essa série aí. Um carinha ali, série de 13 temporadas. Carinha aí que mora faltou logo acabar, ali. Que passou no SBT, né? Rapaz, Tom Welling. Esse é Superman. Aliás, acho é Superman. que tinham que fazer. Ele não apareceu em nenhuma outra série do Superman, nenhuma, né? cara. Eu acho que ele apareceu sim. Ele fez uma ponta naquela Onde? série que eu já recomendei aqui, Superman Lois. Ele- O Superman tem dois filhos, Fez? tipo, adultos, né? Com mais de Sim. 18 anos, filhos um outro adolescente e tal. Que eu já falei que é uma série muito legal. Aham. Eu acho que esse ator, que ele não tem aquele porte, né? Gigantesco de Superman, ele é bom, cara. Ele é bom. Essa série tá disponível na Max. Se eu não me engano, são 4 Sim. temporadas. Sim. E o Tom faz uma ponta. Faz uma ponta, Faz uma né? ponta num dos É, o episódios. Tom Welling é grandão, né? Ele é, ele, ele é ele é fortão, grandão. ainda Ele tá, é né? Superman com responsabilidade The ali. E a Lana Lang, que era o par romântico. Quer dizer, qual que é o nome da atriz? Na Eu sempre verdade, esqueço. Lois Lane, né? Não é a Lana Lane. Ah, não é a Lana? É a Luz? Não, é a Lois Lane, que é a do, tá. no caso, na série Smallville, ela tem um cabelão, né? Sim, sim. Que é a Erika Durance. Isso. Então vai estar aí em Fortaleza pra curtir uma praia, Ok. pra curtir um sol e a O galera. polo sozinho. cultural do mundo, né, Fortaleza? Quando Exatamente. quando que acontece essa, Ana? 18, 19 e 20 de julho. Pra você ir, né? Finalzinho de junho, que vai ficar de férias, já se programa aí, né? Dá Isso aí. tempo. Como é ao mesmo tempo da FEFIC, Boa, então boa a lembrança. gente vai estar na FEFIC É, aqui, inclusive, né? a live Vou editora deixar, será vou deixar. expositora na FEFIC, que vai acontecer em São Paulo, de 16 a 19 de julho, no Mackenzie, né? Na Universidade Mackenzie, no coração de São Paulo. E vai ter muita coisa boa, muito lançamento da Lion, de outras editoras, de autores independentes. É uma celebração, o mais próximo que a gente tem hoje de uma Comic Con cristã, né? É isso Porque aí. tem muito autor independente, tem um clima assim de novidades, mas voltado à ficção. Então vale a pena você participar, dar um pulo lá e vem me encontrar lá que eu vou te dar um abraço. Vai ser muito legal. Sara Guzella, abraço pra você também. Viajando por terras distantes. Bom, pessoal, a gente aqui vai falar a respeito de algo muito importante quando a gente se relaciona com pessoas nesse bloco aqui. Isso que a gente está falando é você sentir um pouco aquilo que o outro sente. Ou seja, empatia, ser empático, entender um pouco o que está acontecendo com a outra pessoa. Isso é muito importante em relacionamentos, isso é muito importante na vida. E acho que alguém que tem muita empatia, normalmente são os super-heróis clássicos. Eles entendem que existe um sofrimento na sociedade e eles fazem de tudo para poder ajudar de alguma maneira. Então eu lembro aqui do Superman. Superman é alguém que olha, percebe, entende aqui e vai lá fazer alguma coisa para poder ajudar. Por isso que até é um super-herói, né? Ele não é apenas um herói comum, mas ele é um super-herói porque ele vai entender ali que o outro tem alguma necessidade, algum problema e vai se compadecer dele e poder ajudar. Eu lembro que também são movidos por empatia, até a gente citou há algum tempo atrás, o pessoal do... rapaz, agora esqueci o nome, era do pessoal do Critical Role, o Felipe. Me lembra aqui, Máquina... Rapaz... Vox Machina. Vox Machina. Porque eles não estavam nem aí para as pessoas, mas aí eles veem um ataque de dragão e aí falam, poxa, a gente tem que ajudar o pessoal. Então eles têm uma empatia aí com aquele povo, com aquela população. Então normalmente a empatia acaba movendo ações nobres, certo? Ações altruístas, né? Ah, boa. Gentileza Você- gera gentileza. Gentileza. A gente lembra também, né? Você falou do Superman da DC, que eu sou muito fã porque você simboliza essa esperança. E tem todo um conceito também, né? De os criadores dos judeus que criaram o Superman meio que no arquétipo de Jesus Cristo.
Sim. É muito interessante essa história, né? O cara tá em Gotham ali, né? A ambulância passando. Exato. Chama o Samba Esperança. Cadê a empatia, Pedreira? Né? E é interessantíssimo isso, né? Que, assim, você vê que foi um herói criado, que ele veio de outro planeta, né? Assim como Jesus não é desse mundo. Ele veio e cresceu, né? Para um povo que o rejeitou ali, mas no final ele desenvolve, na sua fase adulta, ele se entrega pelo outro. Essa ideia de que você colocou, que ele sempre tá ali fazendo sacrifícios, né? Tem uma das HQs do Superman, que eu vou esquecer o nome, que inclusive mostra esse dilema, né? Que ele fica tão obcecado em ajudar que ele praticamente não vive. Ele começa a usar os poderes dele e vai de um canto pro outro pro planeta ajudando as pessoas. Me parece que o filme do Superman pega esse viés. E o Capitão América na Marvel, né? Também. Que você vê que é um personagem mais próximo dessa ideia da empatia, porque é um cara que se doa pelo outro, vai até o fim, né? Se sacrifica e tal. Miranha. É a personificação do bem, né? Miranha. Nosso amigo Miranha também. Miranha, né? Miranha, clássico. Miranha, cena do trem. A cena do trem, é verdade. Descreve a cena do trem pra quem não assistiu. A cena do trem. Qual trem, né? Qual trem, né? Osasco. Grajaú, Osasco. É o mesmo caos daquele filme. Mas o trilho do trem foi rompido e o trem vai cair, né? Porque não tem o que fazer e o Homem-Aranha se sacrifica se colocando na frente do trem, segurando até o último segundo, né? Arriscando a própria vida, todo detonado. Então é uma cena clássica também. Agora, o que eu acho, você lembrou dessa cena aí, eu acho que essa cena tem muito de empatia, mas não do Homem-Aranha. O que acontece nessa cena é que o Homem-Aranha acaba revelando a sua identidade, que é o Peter Parker. Então, a máscara dele acaba se rompendo, caindo. E aí, quando o pessoal pega ele e recolhe ele pra dentro do trem, todos os passageiros do trem que veem a identidade dele falam: ele usa a máscara por um motivo. Ele não quer aparecer. Então vamos recolocar... Apesar, o pessoal tava doido pra poder revelar a identidade, porque todo mundo queria saber quem era o Homem-Aranha. E como o Peter Parker é um anônimo, ele não é alguém conhecido, não é como o cara das indústrias Stark, né? Do Tony, Homem né? de Ferro e tal. Ele... Toninho. O Tony. Tony. Ele é alguém que quer permanecer anônimo. E aí o pessoal do trem tem empatia por ele, entende por que ele tem uma identidade secreta e coloca a máscara nele. Acho aquela cena lá, que é do Homem-Aranha... Agora eu não lembro, é o 2 ou o 3? Acho que é o 2. Acho que é o 2. É muito boa a lembrança. É uma mesmo, cena as pessoas muito tiverem empatia com ele. Exatamente. Então é uma cena assim muito, muito interessante. Acho bem, bem legal, assim como tem isso, né, Felipe? O pessoal tendo empatia por o super-herói que salva o dia, que salva a vida das pessoas. Cara, eu lembrei agora também do exemplo clássico aí, o Super Choque, né, cara? Eu gosto desses heróis das ruas aí, Carabim, Super Choque... Quem assistiu aí a época de Yuji, né? Yuji Tamashiro lá, o dançarino, que hoje é cristão também, né? Aceitou a Cristo. Deu mais PlayStation que a Sony, né? Exatamente, cara. Deu muito PlayStation pra fizeram várias crianças felizes, né? O próprio Super Choque, eu comecei a empreitar agora também de assistir o Demolidor, né? Com a minha esposa, a gente tirou uma série pra assistir aí, eu tô começando essa peleja. O Demolidor também é um dos que eu vejo assim, muito esse tato de querer ajudar. Eles não são necessariamente super fortes, né? Mas eles se botam pra ajudar a galera na rua e tal, porque o Superman acaba sendo aquele negócio discrepante, né? Ele é um herói absurdo, né? Então, eu acho interessante não só o Miranha, o Demolidor, Super Choque, que é uma galera que tá mais próxima ali, né? Digamos assim, das ruas. Eu acredito que a empatia, né? Ela é mais do que você se colocar no lugar do outro. Essa é uma parte da empatia. Mas a outra parte, que é a parte que a Bíblia trata, é você olhar a pessoa com o olhar de Cristo. Você olhar a dor dela como Jesus olharia. Aquela fase clássica tinha muito nos anos 90, né? Você que gosta dessas músicas, né? Vai nos lá. anos 90. Mas em seu lugar, né? E tem um livro clássico. Em seus passos que faria Jesus. Eita. Mas nos anos 90 tinha muito lema, os americanos que criavam essa história. Que carro que Jesus compraria? O que Jesus faria no dia a dia? O que Jesus faria? Jesus que rua compraria que Jesus um mob? entrar, tal. Mas eu acho que isso é uma coisa que ela deve ser incorporada, né? Não nessa obsessão de qual que é a pizza que Jesus pediria e tal. Mas assim... Bacon. Talvez, né? Acho que não, judeu, Carne não de pega porco, mal. talvez. Mas assim, o que Jesus olharia quando olha uma pessoa? Qual que é a atitude que Jesus teria para com aquela pessoa? Então, é mais do que me colocar no lugar do outro. Porque
quando você se coloca no lugar do outro, você tem a sua própria régua moral, as suas próprias concepções. Mas quando você se coloca, olha para o outro, se coloca no lugar do outro, mas com a lente de Jesus, aí você faz isso a partir da ótica do que Jesus faria. E aí é poderoso, é transformacional. Por isso que a Bíblia fala, né, em Romanos, que a gente precisa chorar com os que choram, que a gente precisa se doar, considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa é a expressão mais forte da empatia, cara. Se o outro é superior a mim mesmo, cara, eu vou mais do que fazer uma boa ação. Eu vou me doar por ele. O Romanos 12:10, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E depois ele fala no versículo 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quer dizer, uma demonstração clara de empatia. Se o outro tá alegre, eu vou me alegrar com ele. Não vou sentir inveja dele. Eu vou celebrar junto com ele porque ele conseguiu alguma coisa legal, porque tá acontecendo alguma coisa legal com ele. Agora, se ele tá triste, eu vou também ter empatia com ele e vou chorar junto, né? Agora, tem você falou de Jesus, né, Simval? Eu lembrei de um episódio de Jesus que a gente gosta bastante, que é o episódio de Jesus com um jovem rico. Que o jovem rico chega para Jesus e fala, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, olha, você conhece os mandamentos, então não mate. E ele começa a citar os mandamentos e o jovem fala, eu tenho observado tudo isso desde a juventude. E aí Jesus olha para ele com amor e diz, só uma coisa falta para você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Venha depois e siga-me. Só que o jovem, ele era muito rico. E aí ele fica triste com o que Jesus fala para ele e vai embora. E aí isso ele não consegue fazer. Interessante que Jesus olha para ele com amor dizendo, puxa vida, ele é um cara bom, mas ele não tá entendendo qual que é o caminho certo. Essa ideia também de ter o mesmo sentimento de Cristo é muito vital, né? E é difícil no dia a dia, mas acho que por isso que a série do The Chosen manda bem nesse sentido. Porque quando você vê o Jesus da série, parece que ele tem um olhar muito do que Cristo realmente teria. Acho que quando a gente imagina como seria o olhar de Cristo para as situações, é muito o que o ator está conseguindo reproduzir. E acho que esse tem que ser o nosso olhar no dia a dia. Acho que isso que realmente gera empatia. Porque por mais que eu me coloque na situação do outro, eu nunca vou sentir exatamente o que ele sente. Mas se eu tiver o mesmo olhar de Cristo, eu pelo menos vou conseguir compreender uma parte e ajudar ele a passar esse processo. É isso aí, o texto que eu falei de Filipenses 2.3. Considere os outros superiores a si mesmo. É isso aí, e logo em seguida ele vai falar, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Pelo contrário, ele se fez servo e enfrentou até a morte, e morte de cruz. Coisa linda. Muito bonito. Pop Talk Review. Agora nós temos um tempo aqui em que o Carlos Pellerran vai falar pra gente. O que eu vou falar? Você vai falar sobre um jogo. E eu queria saber se esse jogo tem a ver com empatia, Carlos. Ou Ija, né? Não, pelo amor, por favor. O jogo chama-se Kingdom Hearts. Ó, como que não pode ter o Reino dos Corações? Não pode ser um jogo de empatia. Já começa por aí, né? Ou não, né? O né? Kingdom Hearts era pra PlayStation 2, né? PlayStation 2. Nossa, mas tem outros consoles também. Tem Nintendo DSi, tem DS, não, tem Nintendo GBC. a gente desconsidera, mas ele... Deve ter tido um port pra Xbox, né? Tem até port pra Game Boy Advance. Tem. Mas assim, começa no PlayStation 2. A história basicamente conta de um rapaz, ele tá vivendo uma vida tranquila junto com a sua amiga, entre aspas, parece que vai ser a sua namorada algum dia, e o seu melhor amigo. Em algum momento, parece que vem algo ruim, obscuro, uma maldade, e leva o seu amigo embora. E ele se transforma em um cara mau e também sequestra a sua melhor amiga. Então toda a sequência é você tentando alcançar esse seu amigo e entender por que ele foi transformado e resgatar a sua melhor amiga. Então é feito ali na amizade. E um grande atrativo desse jogo é que ele é Disney, então ele tem todo o universo da Disney, então você passeia pelos universos da Disney. Então num jogo você passa pelo Reino de Agrabah, você tem o Aladdin junto, você passa ali pelo Olimpo com Hércules, os mais recentes você vai passar com a Elsa lá no Frozen, você vai passando em tudo que é filme da Disney.
E ele também tem algumas outras desenvolvedoras juntos. Então a Square, então tem personagens Final Fantasy, entre outros jogos. E o que é interessante disso, falando do primeiro jogo, né? Uma franquia de 10 jogos, né? Não dá pra fazer review de todos. Ele, a todo momento, ele quer resgatar os seus 2 amigos. E no decorrer da história, o amigo dele tá sendo tratado como um vilão. E todo mundo que tá apoiando ele tá entendendo que, pô, esse cara é mau, você tem que dar um jeito nele pra salvar seu amigo. Mas ele conhece tão bem os 2 que ele tem empatia e fala, não, alguma coisa aconteceu pra ele tá assim. Então toda a jornada do herói dele é que ele vai dar um jeito de salvar os 2. Até o momento crucial que ele chega, ele realmente consegue, e ele entende o porquê, realmente. O jogo trabalha muito por isso, tem essa questão do coração, de que todo mundo tem uma maldade dentro do seu coração. E que aquele amigo dele foi incentivado por uma força inimiga aí a extrapolar a maldade, por isso que tomou conta. E ele vai trazer com bondade, com empatia, se colocando no lugar do amigo, o que há de bom dentro dele. Então ele traz essa restauração. E aí o jogo vai seguir a série de 10 jogos e vai te ensinar como que ele demora pra fazer isso no mundo inteiro. Mas é interessante como alguém que não desiste, alguém que realmente entende que todas as pessoas têm coisas boas e ruins. Mas se a gente conseguir transmitir a mensagem correta, a gente pode trazer o que há de melhor dentro delas, é alguém que vai conseguir trazer mais pessoas pra perto de si e que tenham a sua melhor versão. Que legal. Eu acho legal os jogos que tem essas mensagens bonitas assim, né? Verdade, né? E principalmente os jogos japoneses, né? JRPG, que é o gênero, no caso aí do Kingdom Hearts, eles sempre são... Eles têm essa inocência, assim, né? O cara fala, não, eu vou conseguir, vou ajudá-lo. E o Kingdom Hearts sempre me passou isso. Eu nunca joguei, eu nem conhecia a história do Kingdom Hearts, mas como ele tem, né? E o Pato Donald e o Pateta te ajudam durante todo o jogo. Então isso é maravilhoso. Não, um jogo desse não pode ser ruim, né? Não pode ser ruim. Verdade, E o rei do reino é o Mickey. Sério? É maravilhoso esse jogo. E ele vem, uisca, busca, e vai lá. Como é que é a gameplay do jogo? Ele é um RPG de ação. Então, acho que a maioria dos jogos hoje tem essa gameplay. Você tem um personagem que você anda com ele pelo mapa, interage com os objetos, com os inimigos e vai evoluindo, progredindo até se tornar um personagem mais forte. Então, basicamente, ele funciona nessa métrica. Só que como tem, como o Filipinho falou, para vários consoles, por exemplo, tem uma versão do jogo 1 que é do Game Boy, se eu não me engano, aí ele se torna um jogo mais tático. Então, as lutas são com cartas. Então, você tá na luta, aí vem cartas na sua mão das ações que você pode fazer, porque o jogo não consegue renderizar tudo aquilo. Então, sim. Isso. Mas, basicamente, ele é aventura. Você explora o mundo, e aí é maravilhoso porque você vive as histórias dos filmes também. Então isso é legal. Então quando você vai pro universo do Hércules, você vai viver a história do filme Hércules. Quando você vai para o universo do Aladdin, você vai ver a história do filme Aladdin. Então pra gente que cresceu vendo essas coisas, é muito bom. Tem as músicas, tem tudo. É o jeito Disney de fazer, né? A gente pode criticar o que for, mas eles sabem fazer uma produção de arte. É, interessante. Kingdom Hearts, esse jogo aí, crossover de JRPG com Disney. Recomenda. Vamos então às nossas recomendações e eu quero recomendar algo aqui. É muito comum a gente ter emuladores e quem joga videogame, né, acaba querendo ter acesso a jogos antigos que não são mais publicados. Aí você não tem nem o console, nem a fita do jogo. Alô, Jack Sparrow. Você vai lá pro emulador. Até existe um jeito, né? O emulador, ele não é crime. Você ter o emulador... No Brasil, a gente tem um mercado cinza que passa. Mas parece que lá legalmente fora você não é. poderia baixar ROM, não. Não, o ROM não pode. Mas o emulador você pode ter. O que né? Como muitas leis, você não pode comprar o produto ilícito, mas pode ter. Não, o emulador mas que é essas contradições da lei brasileira. que é a exatamente, arquitetura do console no seu computador. Agora, a ROM, pra você ter a ROM, você tem que ter a fita. Você tem que ter comprado a fita pra você ter a ROM, pelo menos é isso que o pessoal diz. Mas, de qualquer forma, é uma espécie de pirataria. Só que, qual que é o argumento que o pessoal fala? Não tem preservado os jogos. As desenvolvedoras não têm preservado os jogos, por isso, de alguma forma, a ROM se justifica. Mas
tem existido um esforço da indústria em preservar jogos antigos, por isso que a minha recomendação é a mais nova iniciativa de preservação da Xbox, porque quem é assinante do Game Pass tem acesso agora a 50 jogos clássicos. Isso daqui não é jabá, pessoal, porque eu achei algo muito legal mesmo. Jogos retrô da Activision, que foi adquirida pela Microsoft. E a Activision tem jogos como Pitfall, quem jogava no Atari deve lembrar Pitfall. Ela tem o Enduro, Caesar, que é um jogo tático, tem um jogo de mechas, tem um jogo do Robin Hood. Então, vários jogos clássicos que são da Activision e agora estão de posse da Microsoft, estão aqui no Retro Classics. Quem gosta de jogo retrô, com certeza acho que é uma grande pedida. E quem gosta de jogo de futebol, quero recomendar pra vocês uma série cheia de amor, de empatia, de bondade, amor ágape, né? Amor incondicional, altruísta, chama Ted Lasso, que é uma série da Apple TV. Ela tem 3 temporadas, mas assim, você com certeza vai começar da primeira, né? Se for assistir. E, gente, é uma série maravilhosa, porque assim, pensa numa série fofa sem ser boba. O personagem principal, ele é o Ted Lasso, ele é um técnico que ele treinava outro esporte. Ele é contratado por uma dona de um clube de futebol da Inglaterra, vindo dos Estados Unidos, para treinar o time. Mas olha o interessante, que essa mulher, ela começa a série amargurada porque ela teve um divórcio e o clube de futebol era o xodó do esposo dela. Então ela pega o técnico que ela julga vai ser o pior técnico do mundo. Mas esse pior técnico, que é o Ted Lasso, na verdade, é um cara que ele vê sempre o melhor nas pessoas. Interessante. Um cara cheio de amor, de bondade, de compaixão. E é muito legal isso, que ele personifica, assim, da ótica cristã, um amor ágape, um amor incondicional. E ele sempre age assim. E, ao longo da série, essa atitude dele, sempre altruísta, contamina as pessoas. Então tem uma jornada de transformação para todos os personagens secundários. Vale muito a pena você ver. Você ri, você chora, você dança, né? Pra quem gosta de dançar, então vale a pena. Felipe, você tem 30 segundos. Pra você, equilibra tudo, né? Pra você que cheguei cansado da faculdade, do trabalho, tá querendo desestressar, pronto. Peia. Tiro, porrada e bomba. Cavaleiro do Zodíaco, Saga de Hades no Play 2, ó. Coisa linda. Só briga, peia, murro, tiro. Ou tiro não, poderes, né? Poderzinho. E acabar com seu controle, né? Como o Carlos já disse, é o destruidor de controles. Mas a vida acontece. Pelo menos você ficar aí na paz, na calma, dormir tranquilo pra um novo dia amanhã. É aquele jogo que você desestressa ou dorme mais estressado. Arrisco. Exatamente. Mais ou menos isso. Beleza, pessoal. Agradecendo a Lion Editora pela parceria. Também no apoio técnico aqui, o Matheus, o Thiago Lisa, o nosso querido Pedro Campos e o Ethan Manger. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Pop Talk.